Agora sim, estamos online. Desafios em direto. Olá, olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Agora, após superados os desafios de ligação online, estamos aqui num mega e especial direto com uma pessoa incrível e fantástica. Então, boa noite, menina Sara. Muito bem-vinda aqui ao nosso direto. Então, para quem não sabe, aqui os nossos diretos, há um delay, não te confundas, né? Há um delay. Então, aqui os nossos diretos, na verdade, nós partilhamos histórias de sucesso incríveis, de pessoas que têm resultados muito acima da média. E primeira pergunta: quem é a Sara? Ahá! Boa pergunta que ela não estava à espera. Quem é a Sara? Quem é a Sara? A Sara é uma mulher, mãe, esposa, funcionária do município, Município de? Sobral de Montagraça, Ok. o nosso município. Onde nós localizamos? Exatamente. E sou, pronto, além de funcionária, sou mãe, sou dona de casa, sou esposa, sou um bocadinho de tudo. Sou atleta, às vezes. Uau! Espetacular! Então, e partilha lá connosco o que é que possas partilhar connosco, começando aqui a partilhar um bocadinho da nossa história, né? Digamos, qual é que é os desafios que normalmente uma mulher com 50 anos, vamos partilhar aqui idades, brincadeiras à parte, qual é os desafios de uma mulher com 50 anos normalmente sente em relação à sua forma física? Bem, Podes partilhar um bocadinho da tua história, como foi a fase pandémica, podes partilhar um bocadinho. eu já há alguns anos que comecei a correr e aproveitei a ter mais tempo e ativa. Depois, quando acabou a pandemia, as coisas complicaram-se um bocadinho, porque comecei a ter menos tempo, Ok. vou voltar ao ritmo normal após eu ter tido bastante tempo para estar em casa, para estar com os filhos, para praticar desporto. O voltar às rotinas desequilibrou-me um equilíbrio que eu tinha arranjado ali durante a pandemia. Então deixei de treinar, deixei de ter tempo. Aquelas desculpas que nós vamos arranjando no dia a dia. Qual é que eram as desculpas que não tinhas? Pronto, não tenho tempo porque tenho um horário complicado a nível de trabalho, tenho as coisas para organizar em casa, tenho que ter tempo para estar com os filhos, tenho que ter tempo para estar comigo, que isso continuo a ter, porque tenho necessidade de vez em quando parar e estar comigo. Ok. Pronto. E fui deixando de treinar. Quando deixo de treinar, começo a fazer uma vida menos saudável em todos os aspectos, porque eu acho que depois são umas coisas levam às outras. Quando deixas de treinar, começas a estar frustrado, vais comer mais, vais ter menos cuidado com a tua alimentação. Pronto, foi ali uma série de situações que Isso foram provavelmente só te acontece a ti, que as pessoas estão a ver ou ouvir ou vão ver, de certeza que não acontece, né? É só a ti. És única, és única. Pronto, comigo foi assim, é a minha Ok. história, a minha experiência. Então, depois, pronto, cheguei a uma altura que olhei para mim e pensei, quem é esta que... Olha para mim, não, olhei para o espelho. Pensei, quem é esta? Esta não sou eu, isto não tem nada a ver comigo. Foi quando tomei consciência que não estava com o meu caminho e que tinha que haver mudanças. E como é que começaste? Por onde é que começaste essas mudanças? Por onde é que comecei a Mas quais foram os sinais que tu sentiste além do espelho? Qual é que foi aqueles primeiros sinais que tu sentiste? Isto brincadeiras à parte, né? Normalmente todos nós somos seres únicos e todos nós temos a nossa própria história. Às vezes temos coisas em comuns com algumas pessoas, mas Claro. o que é que tu sentiste além do espelho
qual é que eram as nuances no teu dia-a-dia que sentias que não davas O bem? sentir-me mais cansada, o ter mais dificuldades em executar algumas tarefas. Uma das coisas que eu dava por isso, como motorista do município, o andar, a entrar e a sair da carrinha estava a ser mais difícil. Ok. Nós temos um programa em parceria com a Segurança Social de distribuição de bens alimentares. Nos dias em que fazemos a distribuição, recebemos muitos produtos, fazemos, pronto, muitos pesos, muito, e depois as entregas, o entrar no carro, carregar, descarregar, pronto. E eu fazia isso com facilidade. Ok. Tinha colegas mais novos do que eu que diziam que depois tinham que chegar a casa, fazer alongamentos, coisas, porque sentiam o esforço físico. E eu não sentia esse esforço físico, fazia aquilo com relativa facilidade. Quando foi nessa altura, também tinha que chegar a casa e fazer alongamentos, porque ficava completamente exausta, com dores no corpo. Mas o que é que me está a acontecer? Que É a ternura dos isto? 50. Pensaste nisso? Não, porque eu costumo dizer que eu não sinto o peso da idade. Ok. Não. Há coisas em que eu noto, é lógico que eu com 54 anos, a nível de recuperação, de quando não durmo, quando tenho alguns excessos, noto que a nível de recuperação não recupero como recuperava quando Claro. tinha 20 ou mesmo 30 anos. Lógico, Pronto, lógico. não é igual. Mas em relação às outras coisas, eu não sinto o peso da idade. Boa, boa, Não mesmo. espetacular. E agora ainda menos se nota, né? 54 anos, ouve lá bem, 54 anos. Até nessa fase, qual é que foi o primeiro passo que deste? A minha irmã, que é uma pessoa que está sempre muito presente na minha vida, convidou-me para começar a fazer uns pequenos almoços diferentes. Ok. Comecei com Fórmula 1 Ok. ao pequeno almoço, comecei-me a sentir bem, ficava com mais energia, sentia-me menos cansada e alimentava-me em vez de comer os corações com manteiga. Normal. Ou pão com manteiga, que eu adoro corações. Os corações para mim podem ser com manteiga, com doce, com salgados, pronto. Os corações para mim não. E então não senti essa necessidade de comer esse tipo de alimentos. Sinto-me completamente saciada, sinto-me com mais energia e foi o primeiro passo. Depois a seguir, o ano passado, em março, alguém me convidou para um desafio de transformação corporal, que eu aceitei, e pronto, desafio em desafio, as coisas foram acontecendo. Ok. E agora são menos 16 quilos. Ok. A gordura visceral desceu de 9 para 6,5. Foi Para uma quem não sabe, a grande gordura vitória. visceral, é verdade, é uma grande vitória, especialmente aqui, barrando esta à parte, onde o avançar da idade, logicamente, a recuperação não é igual, e a eliminar a gordura visceral a partir dos 50 anos não é tão fácil como aos 20 ou como aos 30, tá? Armazena-se mais, e a gordura visceral, para quem não sabe, é aquela gordurazinha que está à volta do nosso coração, tradicionalmente na gíria, quando alguém vem matar um franguinho e tiramos aquela gordura, nós também temos essa gordura e nós chamamos de chamada gordura visceral. E passar é uma grande vitória, porque na verdade, com o avançar da idade, torna-se mais desafiante eliminar essa gordura, porque peso, transformação corporal é desafiante, não é? É. Mas supera-se e consegue-se. A gordura visceral, chegar a estes níveis, com o avançar da idade, já é mais difícil, daí esta grande vitória dela. E o que é que tu podes partilhar mais? Diz-me lá. O que é que tu podes partilhar sobre esse tal desafio de transformação corporal que tu sentisses que possa ter incorporado no teu dia-a-dia? Criei rotinas mais saudáveis. Ok, Voltei a praticar desporto, boa. que tinha deixado na altura do fim da pandemia. E fiz uma grande, portanto, o desafio mesmo de transformação corporal. E eu noto que realmente fiz uma grande transformação corporal com os desafios. Sinto-me com muito mais energia.
sinto-me renovada. Uau, espetacular! Para quem não conhece a história e a foto da Sara, pode ver nas partilhas anteriores, vem de verem realmente a incrível transformação corporal, a incrível redução de volume, é incrível, né? Tu atingis o resultado que atingiste, como tu dizes, desafio em desafio, a transformação foi acontecendo. A pergunta é, olhando para trás, olhando um ano para trás, acreditavas ser possível e hoje, um ano depois, estás com a forma física corporal que estás? Acreditava que era possível, não pensei que fosse tão fácil. Boa. E porquê é que foi fácil? Porquê é que tu achas o argumento fácil no teu ponto de vista? Diz-me lá. Para a maioria das pessoas que não Para, sabe o que é o DTC, para, digamos, para tu poderes partilhar a tua visão, porque é a tua visão e tens imensos resultados com a tua visão, é claro, partilhares para ti o que é que foi, digamos, o fácil. o fácil, eu penso que tem muito a ver com a motivação do grupo, Ok, com as partilhas, ok, com os exemplos. ok. Hum, Acho que é o conjunto de tudo isso que tornou que as coisas fossem fáceis. Porque se fosse eu sozinha a pensar, agora vais treinar, agora vais comer, vais fazer uma refeição equilibrada, agora vais fazer a proteína, que é importantíssimo, a hidratação, que é mesmo muito importante, o fazer os registros, o terem atenção todos os dias, ter atenção, pronto, a garrafinha de 7,5 ou de litro e meio, pronto, hoje vamos beber estas duas. E eu bebia bastante água já, mas não o fazia da forma como faço agora. Eu acho que ver os exemplos, ter o apoio, vocês estarem sempre a apoiar, sempre a motivar e a dar as dicas, e foi muito, muito importante. Ok. E a pergunta que normalmente a maior parte das pessoas pensa é: e como é que tu encaixaste? Às vezes achamos que é muito trabalhoso fazer parte do desafio de transformação global. Como é que encaixaste isso na tua vida, além de esposa, mulher, mãe, filha, trabalhadora, dona de casa? É fácil fazer essas rotinas no meio de toda essa vida? Fácil, fácil, fácil. Tem que haver muita força de vontade também da Ok, nossa parte, claro que sim. porque os horários são um Ok. bocadinho Mãe de dois extensos, filhotes? que já somos crescidos, já são muito autónomos, já ajudam muito. Mas também não trabalho. Não, Pronto. não, mas Também ajudam, mas já é também diferente, já não faz diferente. ajudam para tudo, Boa, para sujar. boa. Como lá em casa e tudo a meias, uns sujam, outros limpam, às vezes tem que haver o 50-50, né? É tipo quem quer ser milionário, 50-50. Como é que te fez ganhar tempo o desafio? Diz-me lá. Eu acho que sim, foi mesmo uma questão de eu mentalizar, ok, então vamos para o desafio é para fazer e reorganizei o meu tempo e com motivação consegui arranjar tempo, porque eu acho que não termos tempo é quase sempre uma desculpa. Porque quando nós queremos mesmo fazer as coisas, nós fazemos acontecer. Verdade, verdade. Não E aquela pessoa que está ali daquele lado, que está a ouvir agora, que vai ouvir depois este direto, qual é a dica que hoje, tu, olhando o ano para trás, podias dar àquela Sara, tu olhas lá atrás e vês? Diz-me lá, uma pessoa que esteja nesse ponto onde tu estavas e tu hoje, um ano depois, com o resultado e com a transformação que tens, o que é que tu dirias a essa Sara? Alguma coisa em especial? Hum, sabe, muito É para as pessoas verem que nada é treinado, porque às vezes as pessoas pensam que vão fazer um direto, vão treinar, vão vender isto. Não, nada disso. É para as pessoas entenderem que nada basicamente é treinado O aqui. conselho que eu posso dar a essa Sara foi o mesmo que me deram. Foi, olha, vamos experimentar isto, vamos enfrentar o desafio, estás disposta a ir a fazer, olha para os resultados, vêem-se resultados, nós temos muita gente com muitos Não, resultados, verdade. que podemos mostrar, que é uma coisa que é efetiva.
e que os resultados existem desde que haja força de vontade e que haja determinação em enfrentar o desafio, em fazer o desafio. Ok. Digamos, não é questão é fácil. Muitas das vezes há aquele mito que normalmente a partir dos 45, 50 anos é difícil manter a forma física, é muito mais difícil, logicamente, quando a gente tem 20 ou 30 brinca com o corpo, tem aquele velho ditado que diz, dos 20 aos 30 nós brincamos com o corpo, dos 30 aos 40 assim, dos 40 para cima lá vem aquelas histórias mais desafiantes, por isso é que muitas vezes nós olhamos para a maioria das pessoas com 50, 55 anos e não estão na sua forma física, não é? é, digamos, é simples manter esses hábitos, cuidar desses hábitos. O que é que tu possas dizer a uma pessoa que esteja numa situação dessas? Eu acho que nós, eu só posso falar por mim. Claro, estás a falar por ti. Eu acho que com o meu crescimento pessoal, com o meu desenvolvimento, com a tomada de consciência de muitas situações, eu posso dizer que eu estou em muito melhor forma física do que estava aos 30 anos. Ok. Eu trato muito melhor o meu corpo hoje do que o fazia na altura. Eu fui uma pessoa que gostava muito de sair, gostava muito de beber, fumava muito. Portanto, eu tratei muito mal o meu corpo durante Ok. alguns anos. Isso é bom, já ter consciência disso. E depois eu tomei consciência que realmente não era bom, e que tinha que mudar os meus hábitos. Portanto, Ok. há 19 anos deixei de fumar, foi um Uau. grande desafio. Uau. E depois as outras coisas foram vindo por consciência, foram vindo por consequência. Portanto, fui tomando consciência das coisas, daquilo que estava a fazer mal, daquilo que me fazia mal, do que é que me fazia menos mal, e fui melhorando aos poucos. E posso dizer que hoje, com 54 anos, estou em muito melhor forma física do que estava há 20 anos atrás, sem dúvida nenhuma, mesmo. Muitos parabéns. Há um momento que acho que foi marcante, não só para ti, não sei se tens essa consciência, como também para todas aquelas pessoas que tiveram naquela meia maratona de Torres Vedras. Não sei quanta consciência que tu tiveste quando teve a equipa, quando sentiu a força que tu deste à maioria das pessoas, quando tu fizeste aquela mítica prova da meia maratona no dia 14 de janeiro de 2000, 14 de janeiro, certo? Não, 12. 12 de janeiro de 2025. Não sei se tu sentiste a força ou a força que tu deste quando passaste a meta, todas as pessoas estavam ao teu lado à tua espera. Para quem não sabe, a Sara é Não. atleta do nosso clube. Não. Talvez não tenha essa consciência, porque depois de passar a meta, tu não querias era descansar, né? Foi uma coisa que a gente nunca falou, está aqui a cirurgia. Foi um grande desafio essa prova. Eu estava com uma canelite na perna esquerda e pensei, faço, não faço, não. Eu disse que ia fazer, eu vou fazer. E fiz. Foi a tua primeira meia prova de meia maratona? Não? Foi a segunda prova? Já tinha feito há 3 anos. Antes da pandemia. Não, foi na pandemia que a meia maratona de Lisboa costuma ser em março. A da Ponte 25 de Abril costuma ser em março, não foi por causa da pandemia e foi realizada em outubro. E eu fiz essa maratona. Essa meia maratona foram os 30 anos da meia maratona de Lisboa. Boa. Eu fiz esse ano. E agora fiz esta, mas pronto, já tinha estado parada, tive 2 anos e meio, mais ou menos, parada sem treinar, como vocês convidaram. Foi ótimo também o convite para voltarmos ao ter equipa de veteranos no Montagraço, porque ajudou muito. Eu sempre gostei muito de correr desde miúda, tive muitos anos sem correr e quando começaram com o atletismo no Montagraço, fiz parte. Os meus filhos andavam e eu ia com eles e treinava com eles e foi muito interessante e treinávamos outras mães, criámos um grupo de mães que fazíamos algumas provas e treinávamos com eles
E quando vocês me convidaram, assim, epá, é por aqui, porque eu sabia que ao entrar na equipa que eu me ia motivar o suficiente para começar outra vez a correr a sério, a treinar a sério, porque é uma adrenalina muito boa, gosto muito daquilo. Correr aos 54 anos, fazer uma meia maratona, transportar inspiração para as outras pessoas. Não sei se não tinhas a noção do outro lado, quando tu passaste a meta, estava toda a equipa à tua espera, não Isso é? eu vi que Porque a estava, maior parte das pronto. pessoas tinha só feito 10 km, e nem imaginas a energia que foi quando nós sentimos que tu conseguiste passar. A gente sabia que não era duvidar que tu conseguias fazer, mas ali no percurso e podia ser desafiante, mas foi uma inspiração incrível para todas aquelas pessoas que ainda não fizeram uma meia maratona, E que claro, pensam fazer. há pessoas que dizem assim, eu agora tenho 40 anos, agora ia começar a correr. Eu comecei a correr, já tinha mais de 40 anos, e a primeira vez que eu fiz a distância de uma meia maratona foi no dia que fiz 50 anos. Foi num treino? Foi num treino. Ok. Foi num treino, pronto, eu e a minha irmã combinámos, eu disse, eu quero fazer os 21 quilómetros no dia que fizer 50 anos. E ela, ok, eu faço contigo, preparamos, vamos treinar e vamos fazer. E fizemos. Espetacular. E para quem não sabe, a Sara a representar a equipa já teve pódios, tá? No seu escalão, incrível, está muito bem qualificada no campeonato, ela ainda não sabe, mas já está aí os resultados a acontecer, está muito bem qualificada no campeonato, vamos lá acontecer. Qual é que é as dicas que tu podes dar, olhando hoje para ti e sendo um exemplo, porque és um exemplo pela tua transformação corporal, quer queiras, quer não queiras, o que é que tu podes dizer ou partilhar para aquelas pessoas que possam estar naquelas fases mais desafiantes ou que eventualmente tenham passado pelo mesmo processo de perder a forma física e a gente também sabe que é difícil voltar, digamos, à linha. Qual é aquela dica que tu podes dar que possa fazer a diferença na vida dessas pessoas? É que, como foi possível para mim também, é possível para os outros. Portanto, eu Ok. acredito que, desde que a pessoa queira realmente a mudança, que é possível fazê-lo e que nós temos cá uma equipa que pode ajudar. Para ti foi importante o acompanhamento? Foi muito importante o vosso acompanhamento e o vosso apoio e a vossa motivação todos os dias, ali sempre presentes, sempre no apoio, foi muito, muito, muito importante. Neste Sem desafio. dúvida nenhuma, porque isto não é uma vitória minha, não é, eu acho que é da equipa toda que está por trás. Tu, a Sandra, a minha irmã, todas as pessoas que me têm apoiado, a minha família lá em casa que tem sido importantíssima, que está sempre no apoio e a ajudar para eu fazer e para eu ir e para arranjar maneira de que eu tenha disponibilidade para fazer as coisas. Eles têm sido também muito importantes e tem sido esse apoio de todos que tem ajudado que as coisas aconteçam, porque não fui eu que fiz isto sozinho, foi com a ajuda de todos. Com esforço, com dedicação, claramente, com o teu foco, Claro, claramente. sem dúvida, mas o apoio familiar e o apoio dos amigos e o vosso apoio como equipa tem sido muito importante, sem dúvida nenhuma. E também já estás a inspirar pessoas a melhorar os hábitos alimentares. Também. É incrível quando nós Também. começamos esta transformação e de uma forma indireta acabamos por inspirar também outras pessoas Exatamente. a fazer essa transformação, iniciar essa transformação, porque às vezes é como tu dizes, os resultados acabam por ser inspiradores, muitas vezes começamos a nos inspirar por outras pessoas e depois acabamos por também inspirar outras pessoas. Para muita gente que não sabe o que é um acompanhamento, para ti, aos teus tu sentes o que é um acompanhamento num processo destes. A importância que todos nós já sentimos pelas tuas palavras. Mas para ti, o que é um acompanhamento? Qual é que é aquela diferença que tu sentes no dia a dia, no grupo? Qual é aquela diferença que tu sentes que, se aquelas pessoas não estivessem lá, se calhar seria muito mais difícil, ou o valor é que agrega extra? Porque às vezes fala de acompanhamento e as pessoas possam ficar um bocadinho vagas, digamos. O acompanhamento
o perguntarem como é que estás, é o mostrarem aquilo que fazem, para darem o exemplo, que nós temos o nosso grupo em que nós partilhamos as refeições, aquilo que fazemos, como é que fazemos, que se treinamos, que não treinamos. Eu acho que esse acompanhamento, essa parte de termos o grupo em que todos participamos, em que acho que acabamos por ser uma motivação e um apoio extra uns para os outros, que eu vejo aquilo que tu fazes, tu vês aquilo que eu faço, quando há alguma coisa que um faz menos bem, alguém diz, olha, atenção, que se não fizeres assim, se fizeres antes de outra maneira, se calhar os resultados são melhores. Eu acho que isso tem sido também muito importante para tomar consciência às vezes de determinadas coisas e para me sentir apoiada, que está sempre lá alguém que me diz qualquer coisa em relação às coisas. Não sei se me estou a fazer entender. Sim, claro, estás a fazer entender o acompanhamento, que às vezes as pessoas estão do outro lado possam entender o que é o acompanhamento. O acompanhamento é exatamente isso que tu disseste muito bem. O ter alguém do outro lado, quando é necessário alinhar alguma coisa, a pessoa fica esclarecida. Porque nós partilhamos muitas vezes na comunidade que o mais importante não é a velocidade, o mais importante é a direção. Porque se a pessoa caminhar na direção certa ou correr na direção certa, torna-se muito mais fácil atingir o resultado. E claro, a pessoa saber porque é que está a atingir aquele resultado, porque depois se a pessoa não souber, depois na parte da manutenção torna-se muito mais desafiante. Não é? E a pergunta é: queres acrescentar alguma coisa para as pessoas que estão do outro lado? Alguma coisa que eu não tenha te perguntado que tu achas que é importante as pessoas que estão do outro lado pela primeira vez a ouvir-te, a conhecer-te, a ouvir falar dos resultados? Alguma dica extra que tu queres partilhar? Basicamente já dissemos tudo. Aquilo que eu posso dizer é que realmente pessoas que estejam como eu estava, precisem de ajuda, que queiram entrar no desafio, podem sempre procurar um de nós. Claro. Um de nós, Um de nós. ótimo. Um de nós. Claro, toda a gente está aqui pode perguntar à Sara exatamente. Porque às vezes a questão de dar-se dicas pode ser um bocadinho vago, porque pode ser pessoas diferentes com características diferentes. E o plano não é igual para todos, pode ser ajustado mediante a atividade física, mediante se tem uma vida mais sedentária ou não, e essa é a grande diferença. Para já, quero dar os parabéns pelo resultado e pela inspiração que torna as outras pessoas, para quem vê a tua foto, um exemplo a seguir, tá? Parabéns por aos 54 anos seres atleta do nosso clube. Quando eu falo nosso, é de todos nós, não é? Para quem quiser também, que gosta de correr, também pode se juntar a nós terças e quintas-feiras às 7 horas nas traseiras da Junta de Freguesia de Sobral Montagraça no Parque Álvaro Pipa. Está completamente à vontade. Fazemos algumas corridas, fiquem descansados, ninguém vai a voar. Uns ritmos mais lentos, outros ritmos mais rápidos. Mediante os dias, mediante as semanas, mediante os treinos, é sempre assim que acontece. Se quiserem saber alguma coisa sobre o desafio de transformação corporal, podem contactar a Sara. Se tiverem alguma dúvida sobre a história dela, sobre aquilo que ela partilhou, que possa não ter sido claro, ou que eu partilhei que não possa ter sido claro, faz favor, podem perguntar. Tá? Estamos por aqui. Podem contactar a Sara através das redes sociais dela que nós vamos identificar. Estejam completamente à vontade. E já agora, o que é a app do DTC? Que é aquela coisa que muitas vezes ouvem falar. O que é a app do DTC? A app do DTC é uma aplicação que nós temos em que podemos fazer os nossos registros, onde temos treinos, zumba, onde temos muitas dicas sobre alimentação saudável, muitas receitas que podem ser feitas com os produtos da Herbalife. Não sei se me estou a esquecer de alguma coisa. Essas são as que eu utilizo bem. Os saudáveis, os saudáveis, Então, etc. saudáveis. E tem que eliminar Tem uma coisa muito boa, na minha opinião, que, pronto, são todas boas, mas esta é mais uma das que eu acho realmente é interessante, é o termos no supermercado, termos uma lista dos produtos saudáveis que nós podemos comprar nos supermercados que nós utilizamos todos os dias, do Mercadona ao Continente, ao Jumbo, ao Lidl, termos os produtos mais saudáveis, as melhores escolhas,
nos supermercados que nós fazemos as compras habitualmente. Eu acho que é mais uma das coisas que está muito interessante, não? Queres fazer algum convite sobre os treinos que existem de segunda a sexta-feira às 6:30 da manhã? Sim, nós temos um grupo que treinamos, fazemos treinos por Zoom uns com os outros. Quem quiser se juntar a nós, pode, se estiver no nosso grupo de corrida ou de caminhada, tem lá o link. Se for alguém que não esteja nos nossos grupos, pode sempre pedir a mim, ou a Sandra, ou ao André, que nós podemos partilhar o link para que estejam também connosco todos os dias, às 6:30 da manhã. Terminamos normalmente por volta das 10 para as 7, 5 para as 7 e pronto. É fácil, às 5 para as 7, depois já sabes, está na hora da Sara sair, para começar a tua rotina. Podia ser uma desculpa para tu não ires, não era? Era uma boa desculpa, não era? Sim, é quando. Essa foi outra. Vocês disseram, vamos começar a fazer treinar às 6:30. Eu não, porque não tenho tempo para treinar a essa hora. E hoje estive lá. Mais a Hoje, Sandra. ontem, antes de ontem. Eu à sexta-feira estou de folga, tá? Sexta-feira estou de folga, mas elas estão lá sempre de Terça, segunda à quarta, quinta. ninguém interessa. Pronto. Até claro, aquela hora está na hora de sair. Vem como às vezes nós, uma desculpa, às vezes é apenas uma desculpa, como a Sara diz, não é falta de tempo, muitas vezes é falta da prioridade, é falta de vontade, é falta do foco, é falta da disciplina. Mas quando nós nos blindamos pelas pessoas, porque às vezes as pessoas acham mesmo para nós, que já cá estamos há alguns anos, há 11 anos, as pessoas acham que torna muito simples, mas todos nós passamos por várias fases e às vezes nem sempre conseguimos estar focados. E vocês também nos ajudam todos os dias. Vocês, quando eu falo de vocês, falo de ti, Sara, falo toda a comunidade, porque na verdade ficamos blindados. E quando nós estamos blindados por aquelas pessoas que nos levam ao caminho certo, nós acabamos de ser também inspirados todos os dias. Às vezes, quando nos agradece, obrigado pelo resultado, a pessoa às vezes não tem consciência do quanto também nos adiciona a nós, porque nós também somos seres, também às vezes nos falta o foco, às vezes também a disciplina é difícil nos faltar, que já são alguns anos de bons hábitos. Mas os vossos resultados todos os dias, além de ser um contributo nosso também, que nós sentimos, mas todos os dias nos inspiram, todos os dias, a manter o foco, a manter a disciplina e chegar a outro nível. E por isso é o win-win para todos, porque um atinge a forma, o outro vai inspirando o outro e torna-se uma bola de neve, costumamos dizer que é a nossa muralha forte, é aquelas pessoas que nos inspiram todos os dias. Por mim, é tudo, tá? Vamos nos encontrando aí, está bem? Espero que tenha sido útil. Alguma dúvida podem contactar a Sara, alguma dúvida podem me contactar a mim, sintam-se completamente à vontade, tá? Boa noite, um bom descanso e vamos lá rumo a um estilo de vida saudável, ativo e feliz. Beijinhos e abraços e um até já. Boa noite. Boa Até já noite. a todos. A Regi vai desligar o direto. E vamos lá rumo a um estilo de vida